Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, meu irmão e minha irmã, seja com você e com a sua família. Amém? Você deve ter visto aí nos noticiários que a deputada federal Carla Zambelli fugiu do Brasil, não é verdade? Fugiu do país. Ela fugiu porque ela havia sido sentenciada aí à prisão, condenada, né? A uma prisão de 10 anos. E ela então decidiu fugir do país antes que essa sentença fosse executada, antes que ela fosse presa. Será que está certo isso, né? Todos nós sabemos que a deputada federal Carla Zambelli, ela se diz evangélica, se diz cristã. É certo um crente, um cristão, fugir do país para não cumprir uma prisão, para não cumprir uma sentença judicial? Será que isso está correto? Será que está certo isso? Hoje eu quero olhar para essa situação à luz da palavra de Deus. Eu quero convidar você a ficar conosco aqui nesse vídeo, porque nós vamos olhar e vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. É certo ou é errado um crente fugir da justiça? Mesmo que seja, aqui nós estamos falando, é claro, de justiça humana, né? É certo ou é errado um cristão fugir da justiça, como a Carla Zambelli fez, né? Fugindo do Brasil? Antes de nós olharmos então para a palavra de Deus, nós vamos, eu quero fazer aquele convite aqui, né? Eu quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações e deixar o seu like caso você goste desse vídeo. Bom, em primeiro lugar, nós temos que entender que a palavra de Deus nos diz que nós temos que cumprir todas as leis. Nós, como crentes, como cristãos, nós precisamos ser cumpridores das leis. Nós precisamos cumprir as leis e precisamos nos submeter às autoridades. É isso que a palavra de Deus nos diz. Mas sobre essa questão de fugir de uma autoridade ou fugir de uma sentença judicial, nós temos alguns personagens na Bíblia, alguns exemplos na palavra de Deus de homens, servos do Senhor, que fugiram. É verdade, que fugiram das autoridades. E eu quero destacar aqui duas circunstâncias envolvendo dois personagens, um do Antigo Testamento e outro do Novo Testamento. O personagem do Antigo Testamento é o profeta Elias. O profeta Elias, ele foi convocado por Deus e foi chamado por Deus para levar uma palavra profética para o rei Acabe. O rei Acabe era um rei perverso, um rei mau, e ele foi e trouxe essa palavra profética para o rei Acabe. E a palavra profética era a seguinte, olha só, 1 Reis capítulo 17, versículo 1, ele disse assim: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Essa foi a palavra profética que Elias, o profeta Elias trouxe para o rei Acabe. Ou seja, não vai chover nos próximos anos, vai ter seca. Tá? E aí, no versículo seguinte, no versículo 2, veio a palavra do Senhor para Elias de novo. E a palavra que está descrita é a seguinte, no versículo 3. Saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro e ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Veja que foi o próprio Deus que disse para ele se esconder ali junto ao ribeiro de Querite. Foi o próprio Deus que ordenou que ele fizesse isso. Por quê? Porque como nós podemos ler na sequência, aqui você pode ler na sequência de 1 Reis, com essa palavra profética do profeta Elias, de que haveria seca, o rei Acabe ficou furioso. E ele queria inclusive matar Elias por causa disso. Então Deus mandou que ele fugisse dessa autoridade má e perversa. Ou seja, que ele fugisse do rei Acabe e se escondesse naquele lugar. Inclusive Deus providenciou sustento para ele ali. Os corvos traziam pão e carne para ele e ele bebia da água do ribeiro. Pão e carne pela manhã e pão e carne pela tarde, né? Ao anoitecer. E ele bebia da água do ribeiro. O próprio Deus ordenou que ele fugisse. Aí nós temos então o segundo exemplo que eu quero trazer aqui, o segundo personagem,
é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, na sua primeira viagem missionária, quando eles saíram ali de Antioquia e começaram a pregar o evangelho, chamados por Deus para pregar o evangelho, o Espírito Santo ordenou que eles fossem pregar e pregassem o evangelho, ele saiu então com Barnabé. E eles começaram a ser perseguidos pelas autoridades das cidades onde eles estavam pregando a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que numa determinada localidade, eles então perceberam que eles seriam presos, maltratados, inclusive poderiam ser apedrejados pelas autoridades. Olha o que diz lá em Atos capítulo 14, versículos 5, 6 e 7. Diz assim: então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus, com o apoio das suas autoridades, olha só, os gentios, não os judeus, né? E os judeus, a liderança dos judeus daquela cidade, né? E junto com as autoridades da cidade, para os maltratar e apedrejar. Versículo 6. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para as regiões vizinhas, onde anunciaram o evangelho. Quando eles souberam que as autoridades, em conluio com os judeus e com os não-judeus, eles pretendiam maltratar eles, apedrejar eles, diz o texto aqui, quando eles souberam disso, eles fugiram para Listra e Derbe, cidades próximas ali. Então veja só, meu irmão e minha irmã, nós temos aqui dois exemplos. O exemplo de Elias, no Antigo Testamento, e o exemplo de Paulo, no Novo Testamento. E acompanhado, é claro, de Barnabé, né, que fugiram para não serem presos. Agora, eu quero fazer aqui também uma reflexão, fazer uma comparação aqui. Nós sabemos que existem também muitos crentes que vivem em países onde ser cristão é um crime e muitas vezes são perseguidos e eles também precisam fugir para salvar as suas vidas. Então, existe um momento em que nós podemos fugir? Sim, existe um momento que nós podemos fugir. Que momento é esse? É quando nós estamos sendo injustiçados e maltratados, como diz aqui a palavra de Deus. Quando o governo, as autoridades são injustas e más, como era o rei Acabe na época do profeta Elias. Então, quando isso acontece, nós podemos, e talvez até determinada circunstância, nós devemos fugir. É nosso dever, como Paulo e Barnabé fugiram para pregar o evangelho em outras cidades. Então, no caso da Carla Zambelli, ela fugiu do país porque ela alega que ela está sendo injustiçada, que os crimes que ela cometeu não têm provas contra ela e que ela foi sentenciada, condenada, né, porque ela está sendo perseguida politicamente. Então, ela entende que ela é inocente das acusações as quais foram levantadas contra ela. Então, se nós somos crentes em Cristo Jesus, nós somos inocentes, nós não fizemos nada de errado, e aqui é importante, se a pessoa fez algo de errado, ela cometeu um crime, ela sabe que cometeu um crime e descumpriu a lei, ela tem que se submeter às autoridades e cumprir a lei, e tem que se submeter diante de um tribunal, e se for condenada, ela tem que cumprir a sentença, sem dúvida. Tem que se entregar e cumprir a sentença. Mas quando a pessoa está sendo condenada injustamente por uma autoridade corrupta, né, por uma autoridade que não cumpre as leis e que tem outros interesses que não são os interesses do bem social, do bem da coletividade, ou quando aquilo que essa autoridade defende contraria os princípios da palavra de Deus, aí então, de acordo com esses exemplos que nós vimos aqui, o crente, o cristão, pode sim fugir para salvar a sua vida, para resolver a situação de uma forma diferente, para agir, né, num ambiente onde ele possa se sentir seguro. Sim, sem dúvida, o cristão pode sim fugir. Então, a Carla Zambelli, ela é inocente? Ela é culpada ou ela é inocente? Não sei. Mas ela alega que ela é inocente. Então, diante disso, ela não contraria nenhum princípio bíblico fugindo do país para salvar a sua vida, para não ser presa, porque ela entende que está debaixo de uma sentença injusta, fruto, como ela mesma diz, de perseguição, então, política. E aqui isso me faz lembrar um texto onde os apóstolos estavam sendo perseguidos, né? O texto de Atos também, onde eles estavam sendo perseguidos, e as autoridades ali de Jerusalém,
do Sinédrio disseram que eles não deveriam pregar o Evangelho, não deveriam falar mais a respeito da palavra de Deus. E o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 5, versículo 29, ele respondeu para eles o seguinte: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Então, olhando para isso tudo que nós estamos vendo na palavra de Deus e como as coisas estão difíceis e complicadas no Brasil, eu não condeno Carla Zambelli por ter fugido do país. Pelo contrário, talvez no lugar dela eu faria a mesma coisa. Porque a palavra de Deus nos mostra: Elias e Paulo também fugiram em determinadas circunstâncias diante de autoridades injustas que queriam o mal deles. Então, meu irmão e minha irmã, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos orar, interceder para essas pessoas que estão sendo perseguidas, né? Eu não estou falando aqui somente da Carla Zambelli. Nós estamos falando de muitos crentes que vivem em países onde eles não têm liberdade para pregar o Evangelho. Muitas vezes são sentenciados à morte, são condenados, são presos, são torturados por causa da sua fé. Então, esses irmãos e essas irmãs, nós precisamos orar por eles, para que Deus dirija a vida deles e eles saibam quando é o momento de ficar e quando é o momento de fugir. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Eu espero que essa palavra traga um esclarecimento para você a respeito dessa situação envolvendo, então, a deputada federal Carla Zambelli, que se diz cristã, se diz evangélica. Você concorda com isso? Diga aí, escreva nos comentários, você concorda com isso? Você concorda que a Carla Zambelli, de ela ter fugido do Brasil, você acha que ela fez certo? Você acha que ela fez errado? Que não está certo o que ela fez? Você acha que ela deveria se entregar à justiça? Escreva aí nos comentários, eu gostaria muito de saber a sua opinião. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Não se esqueça também, compartilhe esse conteúdo com seus amigos e com os seus familiares. E fique bem. Fique em paz, fique com Jesus.